Bom, já que a gente está falando de déficit em memória de trabalho, isso abre uma lacuna para a gente falar de treinamento de memória de trabalho. Olá pessoal, meu nome é Janaína Weissheimer, eu sou professora na UFRN, no estado do Rio Grande do Norte, em Natal, e sou pesquisadora do Instituto do Cérebro, está na UFRN. Bom, e agora a gente vai falar de mais um componente das funções executivas, que é a memória de trabalho ou memória operacional. Esse termo memória normalmente nos remete à memorização, decoreba, mas o termo memória de trabalho não tem nada a ver com isso. Ele tem muito mais a ver com processamento e raciocínio lógico do que com memória em si. Só que a gente chama de memória de trabalho, memória operacional. Então, a memória operacional é a nossa capacidade de simultaneamente processar e armazenar informações. E a gente tem uma memória de trabalho, uma capacidade de memória de trabalho limitada. Então, a gente precisa, inconscientemente, a gente faz isso, a gente precisa saber dividir a nossa capacidade de memória de trabalho em processamento e armazenamento. Para dar um exemplo, a gente tem o caso da leitura. Quando a gente está lendo, por exemplo, pensa numa criança aprendendo a ler. No início, ela precisa prestar muita atenção para fazer a correspondência grafofonológica, que ainda não está automatizado no sistema mental dela. Nesse momento, ela usa praticamente toda a memória de trabalho que ela tem, que nesse caso é a memória de trabalho verbal, para conseguir buscar no seu aparato fonológico som, fonema que corresponde a cada letra, a cada grafema. E isso exige bastante recurso cognitivo. Então, aos poucos, quando a criança vai automatizando essa sucessão grafofonológica, ela consegue liberar espaço na capacidade de memória de trabalho dela para processar aquele texto para sentido, para interpretar aquele texto, né? Então, no início, ela faz uma leitura em voz alta, que ajuda ela a manter a atenção, e aos poucos ela vai conseguindo fazer a leitura silenciosa e ela vai conseguindo, então, liberar recursos atencionais da memória de trabalho para interpretação desse texto, para dar um exemplo. Bom, em sala de aula, a memória de trabalho não está só relacionada à leitura. Ela está relacionada, por exemplo, às brincadeiras e às instruções das atividades em brincadeiras. A criança com déficit de memória de trabalho, ela não consegue manter reverberando na sua memória de trabalho essas instruções se elas forem muito longas para a atividade. Então é preciso que a gente quebre essas instruções em pequenos grupos. Essa criança normalmente ela tem, ou o adulto também que tem déficit de memória de trabalho, tem um problema na sua capacidade de autorregulação. A autorregulação está relacionada a essa persistência, perseverança na atividade. Normalmente, quando a gente está aprendendo, é muito comum a gente ficar frustrado, né, com o erro. Por exemplo, a gente está aprendendo e a gente comete um erro. O aluno que tem baixa capacidade de autorregulação, ele vai desistir da atividade de aprendizagem facilmente. O aluno que tem uma boa capacidade de autorregulação, ele vai conseguir ter resiliência para tentar de novo, aceitar o feedback do professor, para conseguir perseverar naquela atividade de aprendizagem. A memória de trabalho está muito relacionada a isso. Bom, já que a gente está falando de déficit em memória de trabalho, isso abre uma lacuna para a gente falar de treinamento de memória de trabalho. Até um tempo atrás, a gente pensava que ela era um construto estanque, que a pessoa nascia e vivia sua vida inteira com a mesma capacidade de memória de trabalho. Hoje a gente sabe, com as recentes pesquisas, que essa memória de trabalho ela pode ser treinada, ela pode ser desenvolvida. Então, não só quem tem o déficit nesse processamento da memória de trabalho, mas também quem tem uma memória de trabalho padrão ou até uma alta capacidade de memória de trabalho pode se beneficiar desses treinos. Um treino bastante interessante são jogos, né? E aí a gente já alinha a tecnologia a essa área de estudo que está cada vez mais promissora, que é a aprendizagem mediada por tecnologias digitais. E a gente tem aí um aparato de aplicativos e jogos
que a gente pode usar em sala de aula para treinar a memória de trabalho. Esses treinos, já com 10 sessões, a gente já consegue ver uma mudança no comportamento do aluno em sala de aula. Então, uma pergunta bastante recorrente é sobre o papel da memória de trabalho no desenvolvimento infantil. A gente sabe que a criança ela tem uma neuroplasticidade incrível, é um momento que existe uma janela de oportunidade enorme para aprendizagem. Isso tem muito a ver, está muito relacionado com o desenvolvimento da memória de trabalho na infância. Normalmente, na época da alfabetização, a memória que impacta mais é a memória de curto prazo verbal. E a partir daí, vai se dando início, a partir da alfabetização e do período da criança na escola, vai se dando início ao desenvolvimento da memória de trabalho, que no início a criança tem períodos bastante limitados e curtos, em que ela consegue direcionar a atenção e inibir os distratores, e aos poucos, até atingindo o ápice na adolescência, na puberdade, a criança vai aprimorando essa capacidade de memória de trabalho e, portanto, do tempo que ela consegue dedicar de atenção a cada atividade. E nesse sentido, é extremamente importante que a escola se adeque a essa faixa de desenvolvimento da memória de trabalho pela qual a criança está passando e ofereça atividades que sejam condizentes com esse nível do desenvolvimento.